Está começando mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, o podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inteligência artificial. Eu sou a Lígia e hoje vamos falar sobre um dos setores da indústria que mais se destacam quando falamos de tecnologia e futuro, o setor sucroenergético, o setor de açúcar e álcool. E do qual a iSystems tem muito orgulho de estar presente em 7 das 10 maiores usinas sucroenergéticas do país, segundo um ranking divulgado pela FGA. E quem vai conversar comigo hoje sobre esse tema e falar para a gente sobre toda a evolução e dia a dia das usinas é o Caio, o nosso gerente de aplicação, que está na iSystems há 9 anos e viu muita coisa acontecer e evoluir por aqui. Oi, Caio! Seja muito bem-vindo ao podcast Indústria do Futuro, é muito bom ter você aqui com a gente. E, antes de tudo, eu quero pedir para você contar um pouco da sua história e desses 9 anos de dedicação aqui na iSystems. Olá, Lígia. Obrigado pelo convite. É muito legal aqui participar desse podcast. Minha história na iSystems ela começou há 9 anos atrás. Eu era recém-formado do curso de Engenharia Química e me encantei por essa missão de tornar o mundo mais eficiente. Desde então, estou aqui trabalhando junto com nossos clientes para atingir esses objetivos e conseguir gerar mais eficiência para a indústria brasileira. Bom, você está na área de aplicação, né? Está à frente da área de aplicação, então eu vou pedir para você contar para a gente como é o dia a dia, como que funciona aí com a equipe, a rotina da área. É isso aí. Desde o meu início na empresa, eu trabalho na área de aplicação. Trabalhei durante 6 anos como especialista, implantando nossas soluções nos nossos clientes. E já fazem 3 anos que eu assumi a liderança da área e estou coordenando o time que faz essa entrega. O dia a dia ele é bastante dinâmico. Eu trabalhei em diversos segmentos, conheci muitas fábricas no Brasil inteiro. Trabalhei em segmentos como mineração, papel e celulose, indústria alimentícia, petroquímica, e trabalhei bastante também no setor de açúcar e álcool. Fiz projetos em cogeração, em moenda, em destilação, evaporação. Consegui aí ter bastante experiência nesse setor, que é um grande parceiro da iSystems, né, no momento. É um setor que está presente, né, nas nossas vidas o tempo todo, né? Então, aproveitando aí o seu conhecimento, tanto da engenharia química como da prática aí dentro das indústrias, conta pra gente como que funciona a geração do açúcar e álcool, passo a passo. Acho que muita gente vai gostar de saber. Beleza. Vou tentar ser um pouco didático aqui na minha explicação para quem não conhece o setor. Tudo começa com a moagem da cana, né? Muito parecido com quando a gente vai comer um pastel lá na feirinha e a gente pede um caldo de cana. A moenda ela é aquele equipamento que tritura a cana e extrai o caldo, né? Só que numa usina são várias moendas extraindo caldo, porque é muito importante que você extraia todo o caldo que tem ali, né? Todo o açúcar disponível, porque depois aquele bagaço ele vai ser queimado na caldeira para gerar energia elétrica e vapor. A partir daí, esse caldo ele passa por um processo de tratamento, em que se adequa o seu pH, depois ele passa por um processo de evaporação, onde ele é concentrado, como se fosse numa panela, para evaporar a água e deixar ele na concentração ideal para os próximos processos. E aí você tem 2 caminhos. Se a usina quer produzir açúcar, ele passa por um processo de cozinhamento, depois de cristalização, secagem e ensacamento do açúcar. Se você quer produzir álcool, ele passa por um processo de fermentação, onde os micro-organismos eles vão transformar o açúcar em etanol, e depois ele passa por um processo de destilação, que funciona para separar o etanol da água, que são misturados. Perfeito. O processo de cogeração ele está análogo, ele está em paralelo a isso tudo. Por quê? Quando você queima o bagaço da cana dentro da caldeira, o objetivo dela
é produzir vapor. A gente chama ele de cogeração porque ele produz dois produtos finais, né? A geração normal, ela produz apenas energia elétrica. Então, numa hidrelétrica, você passa a água pela turbina e gera a energia elétrica. No processo de cogeração, você, além de produzir energia elétrica, você produz o vapor, que vai ser utilizado em todos esses processos da usina que eu comentei para você. Uhum. Entendi, entendi. Ficou bem didático, deu para entender bastante. Agora vamos tratar disso de um jeito um pouco mais aprofundado, que é a realidade das systems, esse passo a passo que existe na geração de açúcar e álcool. E aí, Caio, eu queria pedir para você contar para a gente como, no detalhe, o LIF, que é o nosso produto de otimização de processos, né, de controle avançado de processos com inteligência artificial, que está há mais de 15 anos aí no mercado, fazendo a diferença em tantas indústrias. Como que, no detalhe, ele ajuda cada um desses processos a serem mais eficientes? Beleza. Nosso carro-chefe hoje é a cogeração de energia, né? Normalmente a nossa porta de entrada na usina, por conta de dois motivos. Um, porque é bastante atrativo e rentável financeiramente a gente fazer um processo de produção de energia elétrica mais eficiente, né? A usina de açúcar e álcool, ela vende o excedente da energia elétrica para as distribuidoras, né? Então é um ponto bastante rentável. Além disso, você produzir o vapor numa qualidade boa, você vai ajudar todos esses processos de produção do açúcar e do etanol que utilizam esse vapor. Então, trabalhar na cogeração é um ponto interessante, principalmente de entrada, porque ele já estabiliza toda a sua usina em sequência. Mas a gente não atua só aí, a gente atua em todos esses processos que eu comentei. No caso da moenda, por exemplo, é muito importante que a gente tenha um nível estável na moenda, porque se você começa a rodar a moenda sem cana passando, ou com pouca cana passando, ele não vai ter espaço para comprimir e extrair todo aquele caldo. Então você tem que ter uma quantidade uniforme, constante de cana passando, para que ele consiga ir triturando e extraindo aquele caldo. No processo seguinte do tratamento do caldo, por exemplo, é muito importante que o pH esteja exatamente no ponto desejado. pH, para quem não conhece, é o teor de acidez do caldo. Ele pode ser ácido ou básico. No caso da usina, o ideal é que ele fique em torno do ponto neutro. Se ele sai muito dessa faixa, ele começa a ter um processo que chama de inversão de açúcar. E aí você tem perdas de eficiência no seu processo. Então, é bem importante você usar o LIF para poder produzir o caldo com o pH desejado. No caso da Evita evaporação, perda, desculpa. evita perdas, exatamente, evita perdas, com certeza. Todos esses processos, a atuação do controle avançado, você antecipando os seus distúrbios, é como se a gente diz que é como se você tivesse o seu operador mais experiente, olhando o tempo todo para o seu processo, sem desgrudar o olho da tela do computador. Então, no processo seguinte, a evaporação é um processo em que os operadores eles têm muitas atuações. Colocando o LIF para poder ajudar eles a fazer essas atuações, faz com que eles possam focar apenas no que é realmente importante, né? O que é realmente importante você ter um ser humano ali atento para tomar as decisões. E o resto, a gente faz tudo dentro do LIF. No processo da destilação, também é um processo super importante, porque é o processo final. Se você não destila o seu álcool na temperatura ideal, você vai ter perdas de etanol junto com a água que sai no fundo da coluna. E aí você precisa reprocessar esse material e gastar mais vapor, e você acaba perdendo eficiência de produção. Então, de um modo geral, em todos os processos, o LIF ele pode atuar, ele pode trazer benefícios através da estabilidade, porque com a estabilidade a gente consegue sempre jogar o processo para o seu ponto ótimo, seu ponto de maior eficiência.
Perfeito. Então, em cada processo, cada um ao seu modo, o LIF consegue atuar diretamente, melhorar a performance, melhorar a eficiência, reduzir custo e diminuir as perdas e, por consequência, também diminuir o impacto ambiental, né? Ajudando aí a melhorar os índices de sustentabilidade e fazer bem para o mundo, né? Com certeza. A usina utiliza água bruta, né? Água captada dos rios. Então, se você tem um processo mais estável, você também consegue diminuir a quantidade de água bruta utilizada no seu processo, que é bem importante para o meio ambiente. Perfeito. Aproveitando aí todo o seu conhecimento, experiência de quase uma década nas indústrias, eu queria puxar uma conversa que eu tive com o Danilo no último episódio, Danilo, que é fundador e co-CEO da iSystems. Nessa conversa ele falou sobre os impactos positivos que o LIF gera, mas de uma outra forma, de um jeito que não é percebido à primeira vista. Que além de todos esses benefícios, né, dos quais a gente falou agora, o LIF ele traz uma mudança cultural, uma evolução do time, né, com essa inserção da tecnologia e avanço dela. Aí queria aproveitar a sua experiência e pedir para você contar para a gente, na prática, algum exemplo de como tudo isso acontece, assim, de como essa evolução acontece e atinge também as pessoas e os profissionais. Com certeza, eu concordo bastante com o Danilo. Quando a gente coloca uma lupa, né, sobre um processo que a gente vai colocar o LIF, a gente fica ali durante semanas acompanhando, próximo do operador, próximo da equipe de engenharia, para a gente poder entender e dominar muito o processo do cliente. Toda essa troca, ela gera muito conhecimento para as duas partes, né? A gente tem um know-how de controle, mas o cliente tem um know-how do processo dele. Então, essa troca, ela é muito importante e agrega o conhecimento para os dois lados. Eu acrescentaria ainda que o modelo da iSystems de parceria, né, o modelo SaaS, ele é muito importante, porque a cada ano a gente precisa ir além, né? A gente não instala simplesmente o LIF num ano, numa safra, dá as costas e vai embora. No ano seguinte, a gente tem novos desafios. A equipe comprou novos sensores mais modernos, sensores mais inteligentes, e que a gente pode embarcar isso dentro do controle, dentro da inteligência, para avançar e trazer mais ganhos ainda. Então, a gente tem clientes do setor de açúcar e álcool que estão com a gente há mais de 5 anos. E a cada ano, a gente vai provando novos valores, trazendo melhorias, sempre a quatro mãos. Eu destaco bastante a necessidade da parceria para que projetos nesse sentido tenham sucesso. Perfeito. E você falou dessa evolução anual, mas existe um relacionamento durante todo o ano também, né, entre as safras. Com certeza, com certeza. Entre a safra e na entre-safra. Na entre-safra, a gente precisa organizar junto com o cliente como é que vai ser a próxima safra, né? Então, a gente tem que fazer reuniões, entender o que teve de diferença entre uma safra e outra, para a gente poder começar a atuar nos pontos-chave e trazer essa evolução contínua que eu mencionei, né? Então, nosso contato com o cliente, ele é constante e o tempo todo. Maravilha. A vontade é de perguntar mais e mais sobre os detalhes aí de tantas coisas que você vivenciou, de tanta transformação, de tanta evolução. Mas a gente está chegando no final da nossa conversa, então desde já quero te convidar para voltar, conversar mais com a gente sobre indústria e conversar mais com a gente sobre o futuro das indústrias. Mas para finalizar, eu quero pedir para você, Caio, fala para a gente como é a realidade de um grupo industrial que vai além de tudo isso que você disse. Porque você falou para a gente o passo a passo de uma planta, né? Os processos de uma planta, desde a matéria-prima até o produto final. Mas aí aquele grupo industrial que resolve implantar o LIF em todas as suas plantas, ele tem um benefício maior, né? Alguns benefícios maiores. Você pode falar para a gente quais seriam esses benefícios, os impactos?
Com certeza. A gente não fica só limitado na cogeração e nem em apenas uma planta do grupo industrial. É muito importante e é muito legal quando a gente consegue implantar o LEAF em toda a cadeia de produção do etanol e do açúcar, porque um processo, ele depende do outro, né? O produto que sai da moenda, ele vai para o tratamento de caldo, e o produto do tratamento de caldo vai para a evaporação. Então, a gente ter controle sobre todos esses processos ao mesmo tempo agrega bastante valor, porque a gente consegue fazer um controle muito mais integrado, olhando, às vezes, coisas que estão lá na outra ponta da fábrica e que afetam a produção daquele processo em específico, né? Então, com certeza, fazer a expansão e o controle da fábrica inteira é muito interessante para a gente, porque a gente consegue prestar um serviço de maior qualidade, gerar maior valor para o cliente, e o cliente capturar esses resultados no dia a dia dele, seja com conforto operacional ou melhorando os KPIs de produção de açúcar, de energia elétrica, da usina deles. Sensacional. Caio, muito obrigada. Foi muito bom ouvir um pouco dessa realidade, um pouco mais desse setor aí, que faz parte do nosso dia a dia. Volte, por favor, para falar de outros setores, de outros detalhes para nós. Com certeza, não tenho dúvida de que vai ajudar muita gente aí das indústrias a entenderem mais sobre como elas podem evoluir e como a gente pode construir com elas o futuro todos os dias. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Lígia. Muito obrigado pelo convite. É um tema que eu adoro conversar, então pode me chamar outras vezes. Vamos falar sobre outros processos, aonde o LEAF pode agregar, para a gente conseguir aumentar e tornar o mundo mais eficiente como a gente sonha. É isso aí. Esse foi o podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inteligência artificial. Se interessou, entra no nosso site www.i.systems.com.br e saiba mais sobre as nossas soluções, chama a gente para conversar. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com um colega de trabalho seu. Muito obrigada e até a próxima.